E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. 56% dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos citam a violência ou a falta de segurança como principal motivo para deixar o país, segundo uma pesquisa realizada pela JBJ Partners. Nossa, 56%? E os outros 44%, eles deixam o país pelo quê? Mas além desses motivos, quais são as demais fontes inesgotáveis de dor no Brasil? No último vídeo eu compartilhei o meu caso pessoal, minha história pessoal, mas nesse vídeo aqui eu quero ampliar a conversa e traduzir uma dor que, em algum momento, todo brasileiro que enxerga a realidade como ela é, já experimentou. Esse aqui é o segundo episódio de uma série de 5 vídeos intitulada Por que eu abandonei o Brasil. Nossa, vão ser 5 vídeos? Eu só vou fazer react de alguns. Você encontra os demais vídeos da série aqui na descrição do canal, então aproveite e inscreva-se. Uma pesquisa mostrou que 2 em cada 3 brasileiros têm medo de sair sozinho na rua. Mas a cultura do roubo, a cultura do ri, levei vantagem, o famigerado jeitinho brasileiro vai além da falta de segurança nas ruas. É, vai muito além. Vai muito além e isso estraga o país. Eu não sei se é da sua época, mas eu cresci ouvindo um ditado que beira o absurdo. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Pois é, pois é. É graças ao jeitinho brasileiro que nós somos uma sociedade de baixa confiança. Low Trust Society. Quem aí já ouviu um negócio desse? Deixa aqui nos comentários. Vocês têm noção do que isso significa? Isso não é só uma frase. Isso é um retrato de uma mentalidade, da mentalidade do completo desrespeito à propriedade privada. Aliás, como falar em propriedade privada no Brasil a partir do momento quando se discute a função social da Função social. Aí, meu amigo, função social, você já tirou a liberdade da propriedade ser privada. propriedade privada, esse conceito já foi diluído. Não existe propriedade privada no Brasil. Quando eu me mudei... E não existe mesmo, não. Não existe mesmo, não. Tanto é, ó, que a gente não tem, por exemplo, casa própria. Ah, mas como assim a gente não tem casa própria? Eu tenho, ó. Tem? Inventa de não pagar o aluguel do governo pra você ver. Não paga o IPTU, não, pra ver se a casa é sua. Aqui para Miami, nós estávamos procurando alguns apartamentos de leasing, que são mais rápidos de alugar, principalmente quando você chega aqui e você não tem um credit score, não tem um social security number. E em uma dessas ocasiões, visitando esses apartamentos, o Thiago, meu marido, esqueceu a carteira dele da Montblanc, uma carteira da Montblanc, na piscina de um desses prédios aqui em Midtown. Ele foi abrir o computador para enviar um e-mail e aí, sem querer, a carteira dele caiu do bolso dele na cadeira. Era um prédio bem movimentado, um prédio de leasing. Estava em um dia ensolarado, com bastante gente entrando e saindo o tempo todo, a piscina estava cheia e naquela ocasião nós havíamos dado a carteira como perdida. Logo que a gente lembrou que poderia estar na piscina, nós ligamos para a administração do prédio, voltamos até lá e a carteira estava exatamente no mesmo lugar. Caralho, no mesmo lugar? Rapaz, no mínimo eu pensava que talvez o pessoal do hotel tivesse achado a carteira e guardado lá nos achados e perdidos. Mas não, tava no mesmo lugar. Cara, é muita sociedade de alta confiança, cara. A pergunta que fica é, isso aconteceria no Brasil? Muitos vão falar que sim. É, tá bom. Aí isso aí no Brasil nem ferrando. Imediatamente alguém ia passar lá. Opa, levei vantagem. Pegar a carteira, jogar todos os documentos fora, ficar com a carteira e com todo o dinheiro dentro. Primeiro porque existem sim pessoas boas e honestas no Brasil e é por você que eu sigo falando as verdades que poucos têm coragem de dizer. Mas são muito poucas pessoas que fariam isso. Eu acredito que tem? Tem. É maioria? Não acredito nisso nem ferrando. E segundo, porque dependendo do nível de segurança, dependendo da região, o nível de segurança beira a um país desenvolvido. Santa Catarina, por exemplo, é considerado o estado mais seguro do Brasil. Então, eu não tenho dúvidas de que isso sim poderia acontecer no Brasil, especialmente nessas regiões. Mas não é regra, gente. O Brasil não é Santa Catarina. No Brasil, quando alguém faz o mínimo, como devolver algo que não lhe pertence, isso já vira motivo de elogio. Isso é quase um ato heróico. Cara, isso passa na televisão.
tal pessoa achou uma carteira com 10 mil reais e devolveu. Vira imediatamente notícia nacional. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos isso é o básico. Por quê? Porque aqui existe respeito pela propriedade privada. Aliás, a propriedade privada pro americano, ela é sagrada. Por mais que existam esquerdistas tentando relativizar esse conceito, o próprio prefeito de Nova York deu uma entrevista, um negócio bizarro, sugerindo a abolição da propriedade privada. Assim, ele disse isso. Ele é prefeito de Nova York. Inacreditável. Muçulmano, prefeito de Nova York. Enfim. If there was any system that could guarantee each person housing, whether you call it the abolition of private property or you call it, just a statewide housing guarantee, it is preferable to what is going on right now. Na prática, no dia a dia, o que prevalece ainda é outra lógica. Não se mexe no que é dos outros, porque é algo cultural de muitos anos. Então, assim, só que para existir a propriedade privada, é preciso existir também o direito de protegê-la. E a posse de armas é uma ferramenta essencial de defesa, especialmente se você é mulher. Eu, como mulher, a única ferramenta possível equalizadora de forças é uma arma. A hipocrisia é que as mesmas feministas que supostamente defendem mulheres são contra a principal ferramenta de autodefesa que uma mulher pode ter. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. As mulheres que mais precisam de arma devido à força física menor, então elas precisam estar mais armadas para equalizar o campo, são as que são mais contra as armas. Qual é o sentido nisso? São as armas. Por que vocês acham que as casas americanas não têm portão? Porque aqui o bandido sabe que se ele entrar numa casa fazendo alguma gracinha, ele vai merecidamente, satisfatoriamente se dar mal. Eu não posso falar publicamente, eu não posso falar outra coisa, eu não posso descrever o prazer que eu sinto quando eu vejo um bandido se dando mal. Se é que você me entende, eu não posso falar, porque as redes proíbem de falar essas coisas. Ai, não pode, tem que defender bandido, se colocar na situação dele. Tadinha, é só uma vítima da sociedade, tem que se colocar no lugar. É isso que esses esquerdistas aí falam. Mas olha, está mais do que... O Lula mesmo disse que os bandidos são vítimas das vítimas. Os bandidos são vítimas das vítimas. Está mais do que provado que é a presença de armas que torna a sociedade mais segura. E essa ausência de propriedade privada foi objeto de estudo, inclusive, do economista austríaco Ludwig von Mises, que ele afirmou o seguinte: sem propriedade privada não há cálculo econômico e sem cálculo econômico a sociedade colapsa. E a gente já viu isso no mundo real. O histórico, a gente estuda história justamente para a gente ver essas merdas. E a história já deixou muito clara que se você tiver comunismo e essas merdas aí, não tem como a economia funcionar. Então, por isso que esses países comunistas vão tudo à falência. Outra coisa que a gente viu também é que países mais armados são mais seguros. Então, por que o Brasil fica desarmando se a gente já viu que o que dá mais segurança é as armas? É incompreensível, cara. É o pessoal que vê a história e ignora. O que está acontecendo no Brasil? Exatamente isso. Diferente do que o mainstream, os canais de mídia e brasileiros, influencers patrocinados por instituições financeiras propagam, o Brasil não é um país bom para investir. Não, nem de longe. Você tá doido? Quem foi que deu a ideia de que um país bom para investir seria o Brasil? Você tá louco? Nossa economia está estagnada. Esse relatório do Morgan Stanley de 2024 mostra, em termos reais, que o GDP per capita, ou seja, o PIB per capita em dólar, não saiu do lugar na última década. O Brasil, meu amigo, é um fracasso total. E eu acho que ele não vai desestagnar, não. Vai ficar essa merda mesmo. Ou seja, você está empobrecendo em níveis globais. A fortuna dos maiores bilionários do Brasil praticamente não saiu do lugar de 2011 para cá. Ao investir todo o seu dinheiro no Brasil, você perde a chance de desfrutar das melhores oportunidades de investimentos lá fora, em um mercado muito mais sólido, muito mais seguro como o mercado americano. A propósito, eu tenho um convite, quase uma convocação para lhe fazer neste momento. Aproveite agora e aponte o seu celular aqui neste QR Code que está aparecendo na tela para mais informações sobre o meu workshop Risco Brasil 2026. De
verdade, eu não sei quando ou se esse workshop vai se repetir. As minhas turmas de mentorias estão crescendo muito e eu não sei até quando eu vou conseguir ter agenda para 2 dias ao vivo e online com você. Fora todo o processo de mudança, o quanto de coisa que eu tenho que fazer aqui, que eu sei que vocês não têm ideia. Nem consegui gravar direito pro YouTube, eu estou conseguindo por falta de tempo de agenda. Então garanta a sua vaga e comece agora tirando a venda dos seus olhos. Entendendo junto comigo que é possível começar e também rebalancear a sua carteira no exterior, caso você já invista internacionalmente. Voltando ao assunto da propriedade privada, esse desrespeito pela propriedade privada, ele também acontece no mercado financeiro, que é o mercado onde eu atuo. Eu já tive diversos casos de clientes que tinham conta em corretoras, em bancos aqui nos Estados Unidos, por meio de instituições grandes e conhecidas no Brasil, instituições que têm unidades aqui em Miami, tem sede em Miami também, são brasileiros, mas tem sede em Miami. E esses mesmos clientes, eles foram ignorados quando solicitaram a portabilidade dos ativos para outra corretora via um processo chamado ACAT. No caso, para as corretoras e bancos brasileiros que eu trabalho e que eu indico, que estão muito mais seguras e 100% americanas. Esses clientes foram ignorados. Eu já cheguei ao ponto de sugerir uma denúncia direta à SEC, que é a CVM americana, porque essas instituições se comportam como se o dinheiro não fosse do cliente. E eu não vou dar nomes aqui, não vou citar instituições, não por falta de evidências, mas porque essas mesmas instituições estão processando quem ousa criticá-las. Ah, isso é muito brasileiro. Isso é muito brasileiro. É o tipo de coisa que eu espero de brasileiro, cara. Exatamente esse tipo de coisa aí. E não para por aí não. Eu já vi, olha só, gerente de banco no Brasil dificultar o envio de recursos para o exterior com um argumento absolutamente absurdo. Eu já ouvi isso, tá? Na minha experiência atuando no mercado. Que enviar dinheiro para fora do Brasil é crime. Vocês têm noção do que isso significa? Eu costumo chamar esse comportamento de dizer que o mercado financeiro no Brasil e certos agentes, né? De novo, não todos, mas boa parte dos agentes, eles se comportam, sabe como? Como uma grande festa do bolo. Vocês já viram aqueles memes de festa do bolo de prefeitura? Que eles botam um bolo gigantesco e aí todo mundo quer pegar o pedaço do bolo. Já viu. Eu já vi mais de uma vez até, porque aconteceu em mais de uma cidade. É a mesma coisa com o mercado financeiro. É a mesma história. O cliente fala assim, eu não quero mais ter dinheiro nessa instituição, eu quero ter dinheiro numa instituição 100% americana. Quero ter dinheiro na Interactive Brokers, quero ter dinheiro no Morgan Stanley, quero ter dinheiro na Charles Schwab. Aí começa a festa do bolo. Aí a instituição de origem começa a dificultar e pegar o pedaço do bolo, porque elas não querem perder o cliente. É aquela cultura. Isso é cultural. Essa cultura de apropriação indevida. Quer dizer, o dinheiro é seu, mas você não tem a liberdade de enviá-lo para onde você quiser. E falando em liberdade, o grande risco que existe hoje no Brasil é o risco de conversibilidade. Aliás, esse para mim é o maior risco de investir no Brasil hoje, que é o risco de você simplesmente não conseguir converter a sua moeda, o real brasileiro, para moedas melhores, como Isso aí seria muito arriscado. Muito mesmo. A pessoa, quando esse real desvalorizar mais ainda, ele já não vale nada. R$100 hoje vale o mesmo que valia R$10 uns anos atrás. Quando essa merda desvalorizar mais, em que as moedas mais comuns, as notas de R$200, cara, vai ficar muito ruim essa merda aí. Já pensou não conseguir converter para as outras moedas que realmente prestam? o dólar americano. O governo brasileiro pode sim colocar medidas ainda mais restritivas no que diz respeito ao controle de capitais, que já começou. O controle de capitais já começou ano passado com o aumento do IOF, de 1,1 para 3,5. E não se esqueça, nós estamos em ano eleitoral. A depender do resultado, eu apostaria que esse cenário pode se tornar ainda pior. Se Lula se reeleger, meu amigo, ele já disse que ia instaurar a ditadura. Então, se ele se reeleger, meu amigo, pode ter certeza, ele vai distribuir a renda e deixar todo mundo pobre. Por isso é urgente que você internacionalize o seu patrimônio. Sério, me escuta aqui. É importante que você comece, que você melhore a sua carteira de investimentos antes de ter que agir no desespero. É você cavar o poço antes de sentir sede, antes que isso vire uma corrida desenfreada contra o tempo, tá? Não seja que nessas pessoas que querem agir no desespero e aí depois das eleições querem tirar tudo. Faça do jeito certo, do jeito racional. Comece mandando um pouquinho todo mês. Não fique se importando com, mas o dólar vai cair mais, eu vou esperar. Para com isso, gente. A hora
hora certa de internacionalizar patrimônio, de comprar dólar, é durante a vida inteira. Quando que vocês vão entender isso? Eu comprei dólar a 3 e pouco, comprei a 4 e pouco, comprei a 5 e pouco e comprei a 6,30. Comprei. Por quê? Porque internacionalizar patrimônio é diferente de operar câmbio. Quando você manda dinheiro para fora do Brasil, você não tá se preocupando só com a cotação. Você tá se preocupando primeiro em fazer um preço médio e segundo em aproveitar as melhores oportunidades do mundo que estão aqui nos Estados Unidos. A mídia, as grandes instituições, o seu assessor de investimentos, o seu gerente de banco, eles não vão falar para você fazer isso, para você mandar dinheiro para fora. Claro que eles não vão. Não vão de jeito nenhum. Eu acho que ela é a única que eu já vi falando para mandar o dinheiro para fora. eles não vão falar. Quando eles falarem pra você fazer isso, eles vão sugerir só um pouquinho. Ah, manda cerca de 5%. Mas isso não faz o menor sentido. Gente, olha, se o Brasil representa menos de 3% do PIB global, por que manter a maior parte do seu dinheiro nesse país? Tem gente que fala o contrário. Ah, mas você fala isso porque você trabalha com isso, você tem seus cursos, suas empresas nos Estados Unidos. Claro que sim, mas eu nunca menti, nunca menti a respeito disso, nunca disse o contrário disso. Eu uso sim as minhas redes para fazer marketing. Mas o marketing, segundo o economista Walter Block, sabe o que ele fala? Que o marketing é o caminho para que a verdade chegue às pessoas. O que eu vendo aqui é a verdade, é a solução, é aquilo que as empresas no Brasil não querem que você saiba, não querem que você faça. Elas querem, as grandes corretoras, os bancos, querem que você continue consumindo e aplicando em ativos podres. O sistema quer que você continue pobre. Quando que vocês vão entender isso? Então, não me venha com esse pensamento aqui, com essa conversinha aí de tá falando isso porque é só marketing, como se isso fosse mentira o que eu tô falando. Não faz sentido você investir a maior parte, deixar a maior parte do seu dinheiro no Brasil, sendo que o Brasil representa menos de 5% do PIB global. E não estou falando pra você tirar tudo, agir no desespero, não. Se você vive em real, você tem que ter uma reserva em real e tem sim bons investimentos no Brasil, principalmente através de ETFs, que é um instrumento muito bom, muito transparente, muito líquido, mas assim, pelo menos uma boa parte, você tem que mandar pra fora. O número mágico que eu respondo às pessoas quando me perguntam o mínimo é 30%, pelo menos 30% fora do país, pelo menos. Se você me perguntar onde eu deixava meu dinheiro, até mesmo quando eu morava no Brasil, eu sempre mantive pelo menos 90% fora. Então, se você já entende os riscos iminentes e, com isso, as preocupações necessárias com o rumo do seu dinheiro, com os rumos do país, inscreva-se agora no meu workshop Risco Brasil 2026. As vagas ainda estão abertas. Eu sou engenheira, empresária, youtuber e hoje, com milhares de famílias atendidas ao redor do mundo inteiro, a minha missão pessoal é ensinar e entregar ferramentas para que as pessoas tenham segurança ao investir globalmente. E o que eu gosto nela é que ela fala muito mal de comunista. Ela soca comunista, meu amigo. Eu adoro. Nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela e o link também está na descrição. Além do desrespeito à propriedade privada, além da cultura do ri, levei vantagem, além da falta de segurança, tem algo muito mais profundo no que diz respeito ao Brasil. O Brasil te adoece emocionalmente se você não tiver uma super armadura emocional. O Brasil te adoece. Olavo de Carvalho postou em 2015 que foi nos Estados Unidos onde ele aprendeu pela primeira vez que a felicidade é normal. Isso é muito forte, muito real, porque no Brasil a felicidade não é normal. Todo disfarce de carnaval, de comemorações, serve apenas para anestesiar uma realidade deprimente. Gente, não tem como você se sentir feliz se você vive em estado de alerta, se você não pode desfrutar das coisas simples da vida, como sair na rua tranquilo para tomar um sol, para ler um livro, sem medo de ser assaltado. Mas na minha região eu faço isso, é tranquilo. Mas é exceção, não é regra. Não é regra. Não tem. Eu posso dizer isso aí, por exemplo. Aqui eu não tenho medo de ser assaltado, porque a quantidade de assaltos aqui nessa cidadezinha minúscula que eu moro é quase inexistente, cara. Quase. Não existe lugar no mundo em que assalto seja inexistente. Mas aqui é quase inexistente, porque é uma cidadezinha pequenininha do interior. Então eu tenho a segurança de não ter assaltantes, mas não porque tem muita polícia. É porque falta assaltante mesmo. Como você se sentir motivado. Se a primeira coisa que acontece quando você começa a prosperar, sabe o que é? É ouvir dos seus amigos e até de familiares que você ficou metido ou ficou arrogante. Só porque você entendeu o poder do foco, o poder da disciplina, o poder de dizer não, o poder de fazer o que tem que ser feito. Quem aí nunca ouviu isso? Taleb tem uma frase assim, ele diz que se os imbecis não te chamam de arrogante, é porque você está fazendo alguma coisa errada. E é exatamente o que acontece no Brasil. Experimente dar certo. Experimente enriquecer, especialmente se você
nasceu pobre. Só experimenta. Sempre vão te desmoralizar. Sempre vão te diminuir, duvidar das suas conquistas. Olha, eu praticamente quase não respondo hater, tá? Até porque é impossível, eu não consigo ver todos os comentários. Mas é com uma certa frequência que aparecem esses tipos aqui. Tem gente que realmente acredita que eu sou uma patricinha e que meu pai é quem financia as minhas empresas. Olha, o meu pai é a maior referência do mundo pra mim, mas ele nunca colocou R$1 nas minhas empresas. Eu vim de uma família muito simples. Meus pais não têm nem sequer passaporte, pra vocês terem ideia. Eu fui tirar o passaporte dos meus pais agora, só eles nunca saíram do país. Então, eu vim de uma família muito simples e é com certa frequência que eu sou chamada de patricinha, que as pessoas tentam diminuir as minhas conquistas. E arrogante, metida também. Aliás, isso é o mais comum no Brasil. Todo mundo, principalmente quem veio de baixo, cresce, é chamado de arrogante em algum momento da vida. Isso aí é inevitável, Taleb está certíssimo. O Olavo chamava isso do efeito caranguejo no balde. Se você tenta evoluir, as pessoas vão te puxar para baixo. Aqui no Brasil é desse jeito mesmo. Vocês já viram um vídeo desses caranguejos em balde? Se um tentar subir, os outros puxam para baixo de volta. Eles não permitem que nenhum deles saiam. E o Brasil ele é desse jeito. O Brasil vê a pessoa subindo, progredindo na vida e tenta puxar para baixo. É desse jeito. O Brasil é todo movido à cultura da inveja. O pior é que eu não vejo isso acontecer se a pessoa for político. Porque o político é justamente quem sobe pisando nos outros. Nossa, eu lembrei até daquele boss lá do Persona 5, o Shido. Shido, do Persona 5, é a perfeita representação dos políticos brasileiros. Ele é a perfeita representação. Apesar de ele ser o único político naquele jogo que é daquele jeito, aqui no Brasil ele representaria toda a classe política. É basicamente aquilo. Vão te puxar para baixo. E isso, gente, olha, é em todos os sentidos, não só financeiramente, mas todos os sentidos. Quando eu conheci o Thiago, meu marido e sócio, nós namoramos por 2 meses. Ele me pediu em casamento em 2 meses de namoro. Caramba, 2 meses de namoro? Esse aí faz igual eu, cara. Faz igual eu. Eu tenho pra mim que em menos de um ano, você consegue conhecer uma pessoa suficiente pra saber se você quer passar o resto da vida com ela ou não. Pra mim é assim. Namoro que passar de 1 ano, você tá perdendo tempo. O ideal, a média seria 6 meses. Até os loucos igual esse daí, que com 2 meses já sabe, eu quero morar o resto da minha vida com essa doida aí. Eu nunca me esqueço que todas as pessoas ao meu redor falavam assim: mas você vai se arrepender, você é muito nova, vocês mal se conhecem. Eu ignorei todo mundo. As minhas melhores decisões da minha vida foram tomadas na ausência de qualquer torcida ou incentivo. E outra fonte de tristeza e angústia é a feiura das coisas, é a relativização do belo. Roger Scruton falava que ambientes feios, desordenados, geram um tipo de sofrimento no sentido de afastar o senso de pertencimento, o senso de cuidado e de significado. E essa feiura no Brasil acontece desde o fio exposto na rua, que é o retrato do subdesenvolvimento do país, e é presente até mesmo em áreas nobres. Olha, eu cheguei no ponto de nem sequer me entusiasmar com projetos de prédios bonitos sendo construídos, porque até mesmo em regiões nobres eu sempre pensava assim, tá, beleza, uma superprodução, uma superconstrução, que lindo projeto, mas o que adianta se quando eu sair na rua eu vou me deparar com esse monte de fio exposto? E não é só o fio, mas também as calçadas irregulares, aquelas árvores que saem raízes e a população não pode fazer nada, porque se fizer, vem um mamador de teta do estado, de não sei o que, do meio ambiente, multando, porque mexeu na árvore, não pode mexer na arvorezinha. E cavando ainda mais fundo nessa questão estética, quem que é o nosso maior exemplo de arquitetura? Oscar Niemeyer, que era um comunista safado, comunista declarado. A nossa capital, Brasília, é um projeto comunista. Aquilo lá é quase União Soviética, sério, quase União Soviética. Brasília é quase União Soviética. Vocês já pararam pra pensar o que representa as obras de Oscar Niemeyer? Já pararam pra pensar? Essa arquitetura representa o tamanho do Estado,
como algo grandioso e a completa abnegação do indivíduo. Repare que não há nessas obras, não há nenhum detalhe nessas obras. Você pode até achar que entrar em uma catedral gótica traz o mesmo efeito de algo grandioso e um indivíduo pequeno, mas a preocupação com os ornamentos, com os detalhes, faz com que o indivíduo, apesar de pequeno, ele se sinta parte do todo. Sentimento que, de fato, não ocorre nas obras modernistas. E isso é uma fonte abundante de dor. E o mais triste é a decadência do Brasil também nesse sentido. É uma decadência. Observe como as casas brasileiras eram antigamente. Elas tinham cores, vida, tinham história, tinham um ar de comunidade, um senso de pertencimento daquela região específica. Olha, eu acho que diante de toda essa dor generalizada que eu contei, a única parte boa desse ambiente desestimulante é que isso te gera um peito de aço e uma armadura emocional capaz de lidar com qualquer frustração e dificuldade. Eu concordo. A gente fica bem casca grossa graças a esse negócio aí. Pelo menos tem essa vantagem. Aí. Mas não é tanta vantagem assim, levando em conta todo o prejuízo que a gente leva, né? Você está passando por isso, por essa angústia, por essa dor, por essa tristeza, eu lhe digo, não esmoreça, não se deixe abater pelo ambiente desestimulador. Porque é precisamente aí que você tem que olhar e falar, não, eu não vou me render, eu vou dar certo, eu vou fazer acontecer, apesar de tudo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a minha transição, sobre o meu processo de visto, sobre como eu mudei para todo o sempre a geração da minha família. Bom, eu não sei se ela vai fazer outros vídeos que eu vou reagir, então já vou encerrar por aqui, esse daqui. E o que eu gostaria de dizer é, cara, o Brasil, ele te adoece porque, culturalmente, ele foi feito todo para dar errado. E toda a política brasileira, todo o Estado, foi feito para te roubar eficientemente. É por isso que a gente tem uma quantidade de leis muito maiores que todos os outros países do mundo somado. É por isso que a gente tem uma quantidade de sindicatos muito maior do que todos os outros países somados também. Nós temos muito mais sindicato porque é para roubar. Então, se é para roubar, eles têm muito mais, é claro. E qualquer coisa que a gente tem exageradamente, pode ter certeza que é porque eles descobriram que dá para roubar. Porque, tipo, você olha as leis. Se o Japão tem 2.000 e aqui tem mais de 100.000, e lá no Japão tem mais segurança do que aqui, então o problema não está nas leis. Talvez a quantidade exagerada seja o problema. Sabe? Mas o Brasil, cara, tem leis exageradas, sindicatos exagerados. O Brasil é todo errado, cara. O Brasil foi feito para dar errado. Você quer prosperidade? Saia do bostil. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!